Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast 4ª temporada. E conosco nada mais, nada menos do que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quitero. Olá, tudo bem, Augusto? Como você está? Eu tô maravilhosa. E hoje nós estamos estreando um novo layout de apresentação. Estamos mais próximos, né? Igual Arroz Cristal. Epa, jabá já do negócio. Já fez o jabá. Arroz Cristal, patrocina nós aí. E conosco hoje um papo muito legal, né? Hoje o papo tá super bacana, né? Porque hoje nós vamos falar de culturas em conexão. Caramba! Viagens, intercâmbio e muitas experiências. Conosco aqui tem duas pessoas fantásticas. E lembrando, nós estamos internacionais hoje. Não, tá chique, não tá? Estamos. Eu acho que não tem nem roupa hoje. Pra ir, né? Gente de Melbourne, lá da Austrália. Falando isso, o pessoal, a comunidade brasileira em Melbourne. Não só em Melbourne, né? Fora do país, na Austrália toda, o mundo inteiro. Sim. Um grande abraço a todos os nossos amigos que estão fora do país. E também, né, não podemos esquecer nosso patrocinador cultural, que é muito importante. Um país sem cultura não tem como existir, né? Exatamente. Então, aqui vai os meus agradecimentos à Uniodonto, porque o nosso sorriso é único. Isso aí. E conosco, hoje, pessoas muito importantes. Primeiramente, uma honra estar com vocês. Não temos roupa para isso, mas vamos manter a fé que vai dar certo, não é? Com certeza. Quem é a nossa primeira entrevistada? A nossa primeira entrevistada é a Janaína Figueiredo Castro. Ela é graduada em Administração de Turismo pela PUC, é representante do STB Intercâmbio em Goiás, tem vivência no exterior, no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. Há 17 anos, ela oferece consultoria em cursos e programas de intercâmbio em diversos idiomas, ensino médio no exterior, graduação, extensão universitária, programas de trabalho remunerado, programa para profissionais, programas para estudantes e famílias, além de viagens de aventura e voluntariado. Então, seja muito bem-vinda, Janaína. Queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, porque esse é um assunto que os alunos perguntam muito e eles querem muito saber sobre conexões, viagens. Então, eu fico muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Para nós é sempre uma honra falar sobre intercâmbio. É uma oportunidade única, realmente transformadora na vida dos jovens, dos estudantes, dos adolescentes. É algo que eu acho que tem tudo a ver com o tema, né? Que são conexões, e é isso que o intercâmbio promove. E sem contar o divisor de águas que promove na vida, seja como pessoa, seja profissional. Então, eu que agradeço o convite, é uma honra, e me convidem mais vezes, que eu acho que vai ter muito papo para nós aqui hoje, o tempo não será suficiente. A quinta temporada tá aí, né? Com certeza vai ter mais gente. Conosco também, Bruno Coniglio. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo já. Falei certo o sobrenome? Falou certo. Gente, um monte de medo de falar. Meu amigo, um monte de medo de falar o sobrenome dele. Ele trabalhou 3 anos em uma outra empresa, cuidando de viagens. Isso. O Bruno está há 2 anos na Gavi, né? Que é uma empresa gigantesca na área de resorts. O Bruno também cuida muito daqueles shows que eu sou apaixonado, que é os K-Pops, que está fazendo muito sucesso. Ele é completamente cultura asiática, né? Então, desde que eu conheço... Que bacana. Isso que nos aproximou, inclusive, né? Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Prazer de tê-lo aqui conosco. E nós temos uma personalidade internacional, né? Hoje, diretamente de Melbourne, né? Mais de 12 horas de fuso, né? O John, né, que é administrador e está fazendo intercâmbio na Austrália e está adorando, né? John, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? É uma honra ter você aqui. Muito obrigado por você tirar um tempinho aí, eu sei que está muito corrido, né, para estar aqui conosco. Obrigado, Augusto. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu espero que hoje eu consiga compartilhar um pouco para vocês o que é a minha experiência, como está sendo a minha experiência aqui na Austrália hoje. Eu peço desculpa para vocês um pouco pela cara de cansado, que a rotina é um pouco corrida, e conforme o Augusto próprio falou, realmente é um pouco corrida aqui, mas tirei esse tempinho e quero expressar um pouco do que é a Austrália para vocês. O Jonathan Severo de Lima, né? Você fica chamando ele de John, né? Nossa, é intimidade. É né? muita intimidade, né? Então, o Jonathan é administrador e visionário, ó. Eu quero saber tudo sobre isso. Também, né? Isso é porque eu sou amigo dele. Percebemos. Né?
Gente, que mesa legal. Eu acho que, primeiramente, quando nós falamos de intercâmbio, eu fiz Relações Internacionais, sou irmão de faculdade da Janaína, né, Janaína? Estávamos falando sobre isso. Era um sonho tão distante, né, há 20 anos. Sim. E parece que foi lá atrás, mas ainda há uma barreira muito grande sobre isso. Sim. E principalmente com a globalização, enfim, hoje é muito mais barato do que há 20 anos. Né? Antigamente era muito caro Exato. fazer intercâmbio. E hoje os países, inclusive a Europa, né? Quando eu fiz meu mestrado, hoje as pessoas estão se aproximando muito, porque as culturas, a interculturalidade é uma coisa hoje que está muito em voga. Né? Então, eu gostaria de começar com você, Jane, porque você fala assim... Porque muita gente... Eu tenho vários alunos, eu acho que você também, né, Patrícia? Sim. Que falam, não, professor, mas é um sonho tão distante. Sim. Né? Uma coisa tão inacessível para o meu perfil. E não é bem assim, né? De forma alguma. Engraçado que a gente estava debatendo isso agora há pouco, né, Patrícia? Exatamente. Eu sou de uma geração, por exemplo, Augusto, que eu trabalho há 17 anos com intercâmbio cultural. E há poucos anos atrás, quando eu comecei, que eu falo poucos anos, né, quase 20 anos, realmente grande parte da população acreditava que o intercâmbio era acessível para pouca parte da população, era algo realmente muito distante. Mas era simplesmente a falta do conhecer. E, de fato, de lá para cá, surgiram tantas outras modalidades, porque uma coisa, a pessoa também associava o intercâmbio apenas àquele de ensino médio, que é o que nós chamamos de high school, que é voltados para adolescentes, que é realmente outro tipo de investimento. Hoje, você tem modalidades de intercâmbio para diversos perfis de aluno, que o investimento é $500 apenas. Você tem a oportunidade de ter uma imersão lá fora de trabalho, também, inclusive, remunerado. Você tem intercâmbio voltado aqui para o público, por exemplo, da universidade, onde você pode ter um tipo de intercâmbio que nós chamamos de work and travel, onde você aproveita as férias da faculdade e vai trabalhar em uma empresa nos Estados Unidos, sendo remunerado por isso. Então, é super possível. Eu acho que, como qualquer coisa na nossa vida, o intercâmbio ele requer um planejamento. Mas que é possível, ele é. Então, você consegue se planejar agora, nós estamos finalizando o ano de 2023, já é hora de você traçar seus planos para 2024 e coloca o intercâmbio como meta. Existem hoje, inclusive, facilitadores na forma de pagamento. Então, você faz quase que um esquema poupança para você poder chegar ali no final do ano, por exemplo, e realizar o tão sonhado intercâmbio. Então, acho que é muito mais a falta, talvez, do conhecimento, por isso que eu acho extremamente valiosa esse nosso momento aqui, para mostrar para as pessoas que realmente é possível. Existe a modalidade perfeita para o seu perfil, de acordo com o planejamento financeiro, familiar, de acordo com o perfil da família, porque eu falo que o intercâmbio não é só o aluno que realiza, a família tem que estar preparado para aquele processo que eu falo, assim, que é iniciar o início do rompimento ali do cordão umbilical, você se dá a oportunidade do seu filho desenvolver a autonomia, a independência, e isso requer também que a família esteja preparada para isso. Mas que é possível, é super possível. Isso é muito importante, né? Porque nós temos ainda eu acho que o acesso à informação é muito valioso. Então, se você tem dúvida, gente, abre, né, um navegador, vai procura a Janaína, Exatamente, ela vai deixar as redes sociais no final do programa. Por quê? Porque muita gente, primeira coisa que coloca é a barreira antes do sonho. Exato, Né? Então, exato. acho assim, você primeiro tem que sonhar, depois colocar barreiras. Exato. Né? E vai ter barreiras, sim. Não é um processo tão simples. Nós vamos falar sobre problemas culturais, enfim. Sim. Mas é uma coisa tão especial, uma coisa tão bonita, que eu acho que só quem já fez intercâmbio, né? Sabe... Exato. É transformador, realmente. Eu falo que eu sou muito privilegiada em fazer o que eu faço, porque eu tenho a oportunidade de acompanhar o antes e o depois. Então, não é só por ter vivenciado aquilo. Então, eu acredito naquilo que eu vendo. Mas eu consigo trazer isso para a realidade quando eu vejo quando eles voltam do intercâmbio. Então, é muito interessante, assim, principalmente para o intercâmbio do adolescente. Eles vão realmente, assim, cheio de medos, de incertezas, de inseguranças, com aquela cabecinha ainda mais infantil. Quando eles voltam, é impressionante. Já com um olhar diferente, adulto, de homem. E os depoimentos que eu escuto, assim, de muitas famílias, o olhar depois de gratidão que eles têm para com as suas próprias famílias.
Porque o intercâmbio, a gente vai falar mais na frente, eu espero, sobre os desafios, né? Eles têm muitos nãos que eles vão levar, que eles vão precisar resolver por si só, sem os pais. Então, isso faz com que você amadureça. Então, desenvolve junto aquele sentimento de gratidão. Então, eu falo que não somente o intercambista traz grandes conquistas, mas para a família também, isso é muito importante. Né? Verdade. Dá muito assunto aqui Oh, hoje. Com misericórdia da certeza. terra. Né? E Bruno, essa questão de você gostar muito de viagem. Estava conversando com o Muito. Bruno, Patrícia, ele disse assim que basicamente a vida dele é viajar. Ah, Né? Então ele vive para viajar desde muito ele cedo. é um privilegiado, né? Trabalho para viajar. Mas isso que ele falou tá certo, trabalho para viajar. Eu conheço muitas pessoas que falam isso. Eu trabalho para viajar, porque viajar é a forma mais intensa de aprender sobre o mundo, não é verdade? Eu acredito muito nisso. Para você, como que foi essa questão como que você chegou a esse ponto, né? Meu plano de vida é viajar e ponto. Assim, a minha família é metade brasileira, metade argentina. Né? Por isso que o meu sobrenome é diferente. E o que acontece? Eu sempre fui ligado com essa coisa de diferente cultura. Então, a família da minha mãe, eu tinha que chegar lá, oi, vó benção, tudo bem? Já do meu pai não precisava. Todo dia 29, na família do meu pai, a gente comia o nhoque com a moeda debaixo do prato, pra nunca ficar pobre, essas coisas assim. E aí eu vivi com essa diferença. Então sempre fui ligado, sempre quis conhecer a Argentina, então sempre quis conhecer outras culturas diferentes e tudo mais. E aí a primeira viagem que eu fiz, eu tinha 6 anos, foi pra Argentina. Fui com meu pai, eu fui pra Buenos Aires, a gente foi pra Mar del Plata também. Que legal. E aí daí eu encantei. Falei, nossa, eu falei, quando eu começar a trabalhar, eu comentei com ela ali atrás, quando eu começar a trabalhar, todo ano eu vou viajar. Todo ano eu vou entrar dentro do avião. E até hoje eu não cumpri minha promessa. Espero continuar. A viagem como meta, né? Sim. Eu tenho um filho também que ele tem essas metas, assim, ele ama viajar. Então, ele fala isso, ele fala, mãe, não adianta, eu abro mão de qualquer coisa, porque eu acho que a viagem, ela enriquece demais a gente, certeza, né? com O que a gente aprende numa viagem, pode ser uma viagem de verão, pode ser uma viagem de final de ano, de verão. Eu acho que esse enriquecimento cultural, tudo que se agrega, é fundamental para a vivência da gente, né? Eu acho que é encher a alma da gente, encher o espírito e renovar, né? Eu acho que a viagem nos renova. Então, por isso que ela é necessária para que isso ocorra. Por isso que eu sempre falo muito para os meus alunos, né? Eu falo muito para eles. Falei, gente, vocês precisam realmente conhecer novas culturas, aprender novos valores, conviver com pessoas e passar dificuldades também, né? Porque eu acredito que, ainda mais intercambistas, né? Eles devem passar muitos perrengues lá. Eu acredito que deva dar muito trabalho para a Janaína aí. E para as famílias, consequentemente. Mas eu acredito que é tudo por um bem maior, né? Eu acredito que amplia os horizontes. É que a gente leva pra vida a experiência, né? É o que leva a experiência, né? E aí, John, conta pra gente, né? Eu já sei um pouquinho da sua história. Para quem não sabe, o John vai falar um pouquinho depois, mas ele sempre teve esse sonho também de viajar. Né? E ele foi fazendo exatamente o que você falou, Janaína. Foi fazendo uma poupança, e hoje tá lá em Melbourne, super feliz, né? Estudando pra caramba. Conta pra gente aí um pouquinho de como é que você chegou até esse processo, rapaz. Então, Augusto, foi uma decisão que eu tomei, que eu achei que era muito importante, considerei muito importante, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal da minha vida, certo? Eu gosto muito de me desafiar, então achei isso como uma oportunidade para ter esse desafio na minha vida. Acredito que sair da zona de conforto é uma das decisões mais importantes que você pode tomar em sua vida. Tem grandes vantagens em relação ao amadurecimento. Conforme a própria Janaína disse, você ganha muita experiência, você ganha muito amadurecimento, porque muitas coisas você tem que correr atrás sozinho, você não tem um apoio, um auxílio do seu pai, da sua mãe, então se torna um pouco mais difícil, mas você ganha amadurecimento com isso. E o tempo aqui passa muito rápido, é incrível como 3 meses que eu estou aqui na Austrália, eu posso considerar como uma experiência de vida de 1 ou 2 anos no Brasil. Então,
isso é um desafio, mas eu gosto de desafios e tô gostando demais. Todo dia tem um desafio diferente, mas é isso aí, a gente tem que correr atrás. E eu acho muito bacana tudo isso, é algo incrível e que eu tô gostando demais. Então, Patrícia, e as suas dúvidas e curiosidades sobre intercâmbio? O que você quer perguntar para os nossos convidados? Bom, eu gostaria de saber, assim, na verdade, eu acho que o grande público quer saber, Janaína, é como que eu faço? Qual é o primeiro passo? Eu tenho muita vontade, eu sou estudante, eu estou fazendo uma graduação, ainda não terminei essa graduação, estou no meio de uma graduação ainda. Eu queria saber como que eu faço. Eu te procuro, existe uma possibilidade de eu terminar, de fazer algumas disciplinas, às vezes, em intercâmbio em outras universidades, ou você sugere que a gente faça isso, por exemplo, nas férias, aproveite o momento de férias. O que você sugere aí? Dá uma sugestão legal para o pessoal. Eu sempre falo que o primeiro passo é definir o seu objetivo. Então, qual que é o seu objetivo inicial? Primeiro, não dá para pensar num programa de trabalho porque eu ainda preciso aprimorar o idioma. Então, o primeiro passo é o objetivo, é o inglês, é o alemão. Então, é o idioma em si? Não, eu pretendo trabalhar, eu preciso trabalhar para me manter no destino, né? Citou a Austrália, que realmente é um destino muito procurado para isso. Então, definindo o seu objetivo, é super importante você realmente contar com uma consultoria especializada. Porque, diante disso, qual que é o papel da consultoria? Ela vai desenhar com você a questão do destino. Que destino tem a ver com o seu perfil? Você tem preferência por questões de cidades maiores, cidades menores? O clima é um fator determinante? Então, isso pode influenciar na escolha do destino. Precisa trabalhar? Não precisa trabalhar? Qual que é a média de investimento? Então, qual a época do ano mais propícia para você viajar de acordo com o seu perfil? Então, você consegue, através da consultoria, desenhar isso e te auxiliar nesse planejamento financeiro, inclusive. Então, como eu disse anteriormente, existem tantas modalidades de intercâmbio, trazendo agora para a sua pergunta, Patrícia, por exemplo, nas férias da faculdade, se o aluno, às vezes, ele não quer se desligar, porque também a gente vê com bons olhos, eu passei por isso, trancar a faculdade e ter uma experiência fora. Por quê? O que é o raciocínio dentro dessa temática? É você, antes de se formar, você já estar mais preparado para o mercado de trabalho. Porque você vai voltar com um currículo mais robusto. A exemplo do nosso colega que está na Austrália, eu tenho certeza que ele vai trazer algo assim extremamente enriquecedor, muito mais preparado para o mercado de trabalho. Eu nunca me esqueço, quando eu estava ainda na faculdade, você falou PUC, né? Mas ainda era Universidade Católica, tanto que eu sou porque não posso... Não compromete a Vou nossa revelar a minha idade. Então, que entrou, estava já no penúltimo ano, entrou um dos executivos ali de uma grande multinacional e ofereceu a oportunidade de estágio para quem já dominasse o inglês, com excelente salário, que a gente não poderia imaginar naquela época para um estagiário. Eu quase morri, que eu falei assim, pelo amor de Deus, o inglês nunca mais pode ser uma barreira profissional na minha vida. Isso há anos atrás. Então, essa geração, agora, o inglês ele não é mais um diferencial, ele é um pré-requisito. Então, o intercâmbio, ele vai proporcionar isso para o aluno, né? Então, assim, na faculdade, você tem infinitas oportunidades de intercâmbio. Seja durante as férias, existem alguns programas que você tem que atender a uns pré-requisitos. Pode ser trancando a faculdade para uma imersão mais longa, mais intensa, podendo trabalhar. Então, o primeiro passo eu falo, define o seu objetivo e depois o resto a consultoria vai te auxiliar. E aí você entrou num ponto, Janaína, que eu vou conversar com o Bruno, porque, gente, hoje, vocês, de verdade, vocês têm acesso a tanta coisa que nós não tivemos. Sim. Tem YouTube, tem Google, tem no seu... A gente não tinha esse negócio. A gente tinha no máximo um folheto. Sim. Que eu lembro que o pessoal distribuía. Sim. De intercâmbio. A gente olhava lá, tinha uma foto do lugar. Aí tinha os pontos principais, né? Mas nós não tínhamos hoje, por exemplo, condições de falar com alguém igual. Não, John, tá não lá existia falando, a internet. Mensagens instantâneas, isso não existia. E é muito complicado. E aí, Bruno, conta pra gente assim, porque nós viemos de famílias que têm culturas muito divergentes, né? Sim. Tanto eu quanto você. A cultura asiática é muito, muito...
E é engraçado, porque parece que a sensação é a mesma, né? Nós saímos da casa da avó, é um mundo particular ali, Sim. né? Mas vamos para casa da outra avó, que é um outro mundo particular. E a gente vem pro mundo da casa, a nossa casa, é um outro mundo. Eu sempre falava, né? Eu nunca me senti... na infância, eu tinha um problema muito de identidade, né? De não era nem lá, pertencimento, onde que você pertence, né? lugar Talvez. nenhum. E as famílias brigavam muito, porque é a mesma coisa que você estava falando, né? Uma você tem que pedir benção, a outra não Outra não. pode. Uma é extremamente rigorosa, a outra ri muito alto. E até eu lembro de uma coisa que eu morri de rir. Minha mãe é italiana, aquela que, né, que fala com a mão, que grita, que não sei o quê. E minha avó, aquela japonesa baixinha, que tudo dela era muito. E você não podia perguntar pra ela. Sabe, se você falasse assim, quê? Nossa, era uma chinelada voando ali, né? Bruno, como é que foi pra você essa questão? Porque uma coisa depois, Janaína, eu gostaria que você retomasse. Sim. Porque uma coisa que eu senti na minha experiência, mesmo sendo descendente e eu acho que você também é de argentinos, eu tive um baque, porque assim, por mais que a gente se prepare, é completamente diferente pelo menos a minha experiência, né? Sim, Foi completamente do que diferente você tem. daquilo que... Aham. Aí eu falo que também eram outros tempos, né? Porque a memória que eles tinham eram de muitos anos atrás. A memória que o pessoal agora tem já é uma memória mais curta, né? Enfim, hoje eu posso falar com alguém em outro país Sim, instantaneamente. Como que foi, Bruno, para você essa questão desse choque cultural? Ou você foi tranquilão, foi... Então, eu acho que eu absorvi bem os dois lados, né? Por exemplo, porque a família do meu pai, apenas minha avó e meu avô eram daqui. E eu convivi mais com a família da minha mãe. Mas chegava no apartamento da minha avó pra dentro, igual você falou, um mundo completamente diferente. Minha avó falava alto, minha avó não deixava a gente fazer nada. Tipo, nada, não podia lavar um prato. Agora, minha avó brasileira, não, me ensinava a lavar prato. Não, ajuda a minha avó aqui, varre aqui. Então, tipo, foi mundos completamente diferentes. Mas pra mim foi mais tranquilo. Mais tranquilo me adaptar aos dois mundos, assim, foi mais tranquilo. Não teve esse problema de não me pertencer, nada, não. Eu soube controlar. Até porque você mexe com K-pop, com cultura asiática, né? Também. Se o Bruno é questão de K-pop. E ele gosta dessas multiculturas. Eu Não, gosto. e aumentou tanto a busca por intercâmbio na Coreia por conta da cultura K-pop. Impressionante, impressionante. A gente teve uma estudante, por exemplo, que ela foi para ficar um mês, ela acabou ficando 3 meses, e ela gostou tanto que ela voltou para o Brasil e agora vai aplicar para fazer a universidade lá. E ela é meio que influencer na área e tudo, e com ela veio uma leva, assim, junto, buscando esse tipo de... Existem grupos de férias para a Coreia, Sim. por conta da Conheço. cultura K-pop, Rogério, né? você foi me falar esse negócio, me lembrou uma coisa muito engraçada, né? Eu trabalhava e estudava porque, né, você tem que... Sim. Não tinha dinheiro. E aí, de repente, um dia o meu chefe falou assim, ó, você vai trabalhar até mais tarde, porque no Japão eles têm uma questão de disciplina, que é uma coisa horrorosa. Mesmo sendo japonês, eu não sou muito a favor, não. Então eles falavam assim, olha, a gente tem que fazer tantas peças até tal hora. Mas eu tenho que estudar. Ele, não, mas nós temos que finalizar isso daqui. Cumprir, Tá né? lá. Tem que entregar. Quando eu terminei, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar um táxi, tenho que atravessar, tá na... O meu chefe, o chefe geral, tava com o carro na porta da fábrica. Falou assim, eu te levo até a escola. Mas você precisa terminar. Porque, mas a educação no Japão é uma coisa, assim, sagrada. E uma vez eu perguntando, né, o que é o segredo do Japão, porque foi um país extremamente destruído pela guerra. Né, eles falaram, nós investimos em educação. Né, então, assim, pensando nessa perspectiva, uma coisa que me perguntam muito, e faz muito tempo que eu não mexo com essa questão de intercâmbio também, não é só adolescente, porque eu vejo muitos executivos fazendo Sim, intercâmbio. Né? Como é que muitos. funciona? Mas na nossa época não tinha muito isso. Não tinha muito. Né? É o que eu falo, era uma geração que as pessoas achavam que o intercâmbio era só para adolescente. adolescentes. Hoje a gente tem uma demanda crescente para o programa que a gente fala de 50 mais. Só esse ano nós tivemos, no primeiro semestre, 5 intercambistas mais de 60 anos. Mais de 60. Mais de 60. Que legal. Nós temos um cliente, por exemplo, um médico, ele já está no 3º intercâmbio. Ele sempre tira férias, ele fala, eu tiro 2 férias no ano, uma das férias é sempre para fazer um intercâmbio, porque eu tenho que estar em constante estudo. É impressionante. Uma senhora que voltou da Irlanda, foi para uma experiência de 3 meses, acabou ficando 6 meses. Uma gracinha, ela virou meio que blogueirinha, fazia vídeos da acomodação, agora eu vou pegar o transporte público. Então, esse cliente me marcou muito, porque ele até falou assim, Janaína, eu proporcionei intercâmbio para os meus filhos,
sempre querendo fazer. Na minha idade, não pude fazer. Vieram meus filhos, proporcionei. Os netos, ajudei a proporcionar. Agora chegou minha vez, não tem mais desculpa. E é o que a gente fala, existe até uma linha do tempo que nós temos lá na agência, que a gente mostra, não tem um limite de idade para você que busca conhecimento, seja qual for o idioma. Ah, mas eu não quero só estudar, concilia o estudo com passeios. Existem escolas que têm uma programação específica para esse público mais adulto, escolas com andar separado para adultos até mesmo a partir de 30 anos, que é onde entram os executivos. Então, é o que eu falei, Augusto, assim, aquela geração antes, muitos executivos ocupam bons cargos onde atuam, mas estagnaram. E eles falam, olha, eu cheguei num patamar da minha carreira que agora eu preciso falar inglês. Virou até algo além do profissional, é pessoal, porque eu estou ficando para trás e eu não quero ficar para trás. Então, eles estão correndo atrás do intercâmbio em qualquer etapa da vida. E vamos falar a verdade, né? Por exemplo, eu aprendi mais japonês em um ano do que necessariamente uma vida inteira conversando em japonês com a minha família. Durante a imersão, que é onde entra a imersão. São 24 horas ali, Totalmente. É uma cultura, é imersão, é toda essa vivência, né? Exato. É maravilhoso. Patrícia, partiu o intercâmbio. Ai, meu sonho. Né? Vamos realizar esse sonho. E agora então, que ela está me falando ali, eu só estou pensando assim, confabulando. Mas sabe por quê? Eu fiz essa pergunta porque eu acho importante, porque muita gente me pergunta isso, enquanto internacionalista, mas que realmente, na minha época, era muito para high school. Sim, muito para high school, né? Ensino médio, exatamente. E assim, então, as pessoas mais velhas, mais de 30, não tinham mais essa perspectiva. Exato. Não, já perdi o tempo, né? O time já foi. Sim. E aí, por isso que essa dúvida é uma dúvida muito recorrente. E as pessoas muitas vezes não sabem. E é importante a gente ressaltar que as pessoas falaram, não tem tempo. Existe intercâmbio a partir de 2 semanas. Quem não tem 2 semanas de férias? Então, você consegue organizar um intercâmbio. E o que eu falo, uma das coisas boas que a pandemia deixou é... Quando você retorna do intercâmbio, você pode, inclusive, continuar estudando online com a mesma escola que você, de repente, estava fazendo o seu intercâmbio. Então, você não perde aquele conteúdo, não perde aquela conexão. Claro que você deixa de ter a imersão real, igual você aprendeu muito mais em loco, com certeza não dá para a gente comparar a vivência no destino, mas você não perde, você continua realmente estudando. E uma outra coisa legal que aumentou muito também, que com essa facilidade você trabalhar, a gente chama de anywhere office, por conta da internet, a globalização, você pode trabalhar, dependendo do que você faz, em diversos lugares do mundo. Então, isso aumentou muito o tipo de intercâmbio que nós chamamos de intercâmbio familiar. Então, às vezes, a pessoa mantém os seus negócios aqui, trabalham de outro destino, mas é porque quer dar oportunidade para a família estudar. Então, enquanto os pais estudam, os filhos também estudam. Então, aproveita e faz o intercâmbio a família inteira. Mantendo os seus negócios aqui, entendeu? Então... E rápido, né? E rápido. Então, já faz uma imersão. Eu, por exemplo, tomando como gancho, 6 anos, a primeira vez que você foi para a Argentina, certo? Existe intercâmbio para criança a partir de 4 anos. 4 anos? Quando você vai com os pais. Então, muitos pais aproveita, faz o intercâmbio ali, vai dormir junto com os filhos na mesma acomodação, mas as crianças vão estar em contato com as crianças da idade, com crianças do mundo inteiro, e os pais com uma turma de adulto. Então, olha que rico essa experiência. Você já dá oportunidade para os seus filhos, já mais novos, despertarem em relação a essa vivência, ao domínio de uma segunda língua, ao outro, né? A questão do desenvolver essa questão da resiliência, convive com outras culturas, é fantástico, a partir de 4 anos. Nossa, que maravilhoso, né? O mundo, né? Nossa, eu tô mundo de aprendendo tanto aqui hoje. Nossa, Janaína, coisa boa. Eu acho que o processo, eu acho que essa palavra talvez seja muito forte. Quando a gente fala democratizar, dá uma ideia de que todos podem. Infelizmente, nós vivemos num país que o abismo social é muito grande. Sim. Mas, pelo menos, muito mais pessoas... Eu acho que a quantidade de pessoas que têm acesso hoje a um intercâmbio é muito maior do que há 20 anos. Né? Eu acho que todo mundo deveria fazer intercâmbio. É uma realidade. E eu acho que é muito do que a Janaína falou, é uma questão de planejamento. Né? Eu acho que o jovem hoje, ele tem essa possibilidade de planejar. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Foi o que ela falou, 2 semanas, você tem 2 semanas, 1 mês que seja. Porque, às vezes, um intercâmbio de curta duração, de 2 a 3 semanas,
pode realmente ser mais acessível, Com né? certeza, com E certeza. tentar se planejar para fazer, né? O que eu acho que falta também, Patrícia, são políticas públicas. Porque quando eu falo isso, eu não estou falando da classe média, mas estou falando do pobre que, infelizmente, ele não tem acesso a isso. Sim. E aí, lembra daquele programa que nós estávamos falando? Que muita gente foi para fora, que é o Sim, Ciência Sem Fronteiras. sim, sim. Esse tipo de programa deve voltar. Por Com quê? certeza. Porque é preciso. E aí, sim, pessoas que não, né, enfim. Com Por quê? certeza. Porque fazer intercâmbio, conhecer Sim. outras culturas, falar outras línguas. Uma coisa que você falou, hoje inglês não é diferencial nenhum de mercado. Não, Desculpa, não, mas toda não. empresa fala, isso é o básico. Sim, Né? exato. Mas nós estamos pecando. O Brasil ainda peca muito pelo básico. Apenas certeza. 1% da população brasileira, segundo o IBGE, fala fluentemente o inglês. Exato. Né? Fluentemente não é. 5% fala... Mas o né, intermediário, que é o que é a 1% maioria, sim, somente domina Sim, fluentemente sim. o inglês. É um absurdo. É realmente é bem interessante, né? Você abordou o Ciência Sem Fronteiras e eu acho que é muito legal imaginar também a possibilidade. Veja bem, Augusto, o Ciência Sem Fronteira, por exemplo, é voltado para alunos universitários. Por que não pensar em políticas públicas no sentido assim de pegar aquele adolescente ainda no ensino médio, de uma escola pública, mas é um aluno que se dedica tanto para ser um bom aluno, mesmo diante de todas as dificuldades, por que não, por exemplo, não premiar esses melhores alunos também, já com o intercâmbio ali ainda no ensino médio? Porque quando ele entrar, por exemplo, na faculdade, você imagina o quanto será um profissional mais preparado, o quanto ele vai representar na transformação ali do ciclo familiar dele. De repente, ele vai ser o primeiro que vai quebrar aquele ciclo no sentido de ter uma formação, uma vivência internacional, uma visão de mundo, poder galgar posições melhores no mercado de trabalho, né? A gente voltar um pouquinho, porque trazendo para o Japão, né, quanto antes você investe, mais você vai colher ali na frente, no futuro próximo, né? Então, além da universidade, acho muito interessante pensar e trazer para os meninos mais novos também a questão da meritocracia, premiar os melhores e mandar esses meninos para o Inclusive, nós intercâmbio. tivemos alunos goianos, né, que foram premiados pela NASA, se eu não me engano, né, nos Sim, Estados Unidos, sim. porque fizeram um chiclete Sim. que dá gosto. E de escola pública. Sim. Né? Então, é uma escola então. meio... mas, enfim, é uma escola Sim. que... Eu tenho 2 amigos que participaram do Ciência Sem Fronteiras. Um foi para a Coreia e o outro para a Noruega. Eles ficaram no projeto de 1 ano, né? Que aí, só que quando eles voltaram, as empresas gostaram tanto deles contratou. que hoje eles moram lá. Eles são Certeza. contratados pela empresa que eles fizeram estágio e na faculdade. É muito legal. Gente, o mundo é tão bonito, né? E o mundo é tão grande. E o mundo é tão cheio de coisas... que despertam em nós tantos sentimentos, certeza. tantas nostalgias. Gente, da vida a gente não leva muita coisa. Né? A gente Verdade. leva lembranças. Sim. E é Mas legal que você- tipo de lembrança a gente está levando, né? Que tipo de experiência? No marketing a gente chama de experiência, né? Exato. Tudo é uma experiência, mas que tipo de experiência a gente está fazendo? Igual, eu acho o máximo, o Bruno, que sempre que eu estou falando com ele, ou ele está viajando, ou ele está planejando Planejando a a próxima viagem. viagem. Verdade. Né, Bruno? Isso é bom. E na sua cabeça, assim, como que você idealiza, assim? Você fala, pá, é rápido assim, porque eu sou lento. Eu demoro um tempão para escolher. Não, e foi aí assim. vai. Eu viajei a primeira vez com 6 anos e só. Aí fiz a minha escola e tudo mais e a gente não tinha mais essa condição de viajar. Daí eu consegui o primeiro emprego e a minha sorte era que eu não precisava pagar as contas da minha casa. Eu ganhava um salário mínimo na época, eu não precisava pagar as contas da minha casa. E aí veio uma banda que eu gostava muito, chama Rock 7, fazer um show aqui em Belo Horizonte. E eu tive que planejar minha viagem sozinho. Aí eu vi e falei, cara, eu com um salário mínimo, tá, que eu não tinha quanto pagar. Mas eu consegui fazer minha viagem. Não, mas na época o salário mínimo em 2011, acho que era R$540, uma coisa assim. Então eu consegui planejar minha viagem. Dali eu falei assim, agora todo ano eu vou planejar a viagem. Hoje eu tenho que pagar minhas contas, né, porque eu moro sozinho. Mas mesmo assim eu Mas consigo mesmo assim, você planejar continua minha viagem. planejando, né? Você tem que botar uma meta. Ela, como médica intercâmbio, acho que ela sabe. Você não pode fazer assim, nossa, eu quero viajar daqui a 1 mês, eu vou. Não acontece. Porque senão você não vai viajar com R$2, vai viajar com R$2.000. Se você quer viajar barato, você tem que escolher uma época que não é alta temporada, que é julho, dezembro e janeiro, são os mais caros. Então, daí você já tem que ter seu ponto. Aí você coloca lá, eu tenho sonho, igual eu tinha o sonho de ir para Maragogi.
Eu ficava vendo no Facebook, em 2014, 2013, aquele pessoal nadando. Eu falei, nossa, eu quero ir e tal. Aquelas águas quentinhas. Sim, aí eu falei, como é que eu vou fazer pra ir pra Maragogi? E eu fui pesquisando. Aí foi aí que eu entrei na CVC. Porque eu fui lá atrás do pacote, conversando com a gerente. Nossa, mas parece que você entende bastante, você não quer trabalhar com a gente, não, e tal. E aí eu fui trabalhar com eles. Mas aí eu planejei minha viagem para Maragogi. Eu fiquei num resort, mesmo que ela ficou tudo incluso por uma semana. E na época eu gastei com passagem, traslado e a hospedagem, acho que foi 2.800, uma coisa assim, 2.900. Eu dividi em 10, então que era 290 pra mim. E eu não ia gastar com nada no resort. Aí eu falei, cara, é possível. Aí eu tento todas as minhas férias eu tento ir pra 2 destinos e eu também tento viajar algumas vezes mais próximo, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, quando dá. Bom, agora eu queria falar de coisas inusitadas, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter, como todo mundo é muito viajado aqui, deve todo mundo... Os perrengues chiques, As histórias. né? Deve ter muita Os história perrengues boa chiques. para contar. E aí eu queria aproveitar o Jonathan, que está lá na Austrália, né? E fazer uma pergunta para ele e, lógico, depois estender essa pergunta para todo mundo aí, né? Então, a Austrália, né? Todo mundo sabe que é um país em que as pessoas criam um estereótipo de que ao acordar você vai encontrar um canguru na sua janela, né? Então isso é normal, né? E eu acredito que tenham muitos outros animais perigosos também, né? Enfim, John, eu queria que você contasse pra gente quais foram os estereótipos que você tinha, né, antes de chegar aí na Austrália e que quando você chegou acabou vendo que era outra coisa. Patrícia, agora você pegou num ponto que eu acho que muita gente tem curiosidade. A gente vê muito na internet, é bastante comum você ver na internet muitas coisas relacionadas à Austrália, como animais peçonhentos, cobras, aranhas, próprio canguru mais selvagem. De fato, existe aqui na Austrália, assim como existe também no Brasil, em relação a você acordar e ver um canguru na porta da sua casa. Em alguns bairros você tem essa possibilidade de fato, mas tem uma variedade de espécimes de cangurus, certo? Então, aquele canguru que a gente costuma ver na internet, um canguru mais selvagem, tendo algum tipo de luta com algum animal, seja um pet, um cachorro, que é mais comum ver isso, você não encontra nos grandes centros. Isso é mais para o interior da Austrália, mais para o centro da Austrália, a área que é mais deserta, então não vai ter um risco, você não corre risco de vida com os cangurus que tem aqui próximo mais da cidade, da região. Em relação aos animais peçonhentos e tudo mais. O australiano, de fato, e quando você vem na Austrália, você chega aqui, você percebe que o australiano ele não tem medo de uma cobra, de uma aranha. O que ele tem medo é do magpie. O magpie é um pássaro que existe aqui, que ele é extremamente selvagem e ele é extremamente territorialista. Então, você vai sofrer ataques desse pássaro ao andar na rua. Então, é bastante comum acontecer isso. Então, o australiano, e quando você vem para cá, você percebe que, de fato, o medo das pessoas é relacionado a um pássaro. Então, é bem diferente do que a gente imagina. Eu acho que é a mesma comparação do Brasil, em relação a você chegar no Brasil, você vai ver índios, você vai ver uma onça no meio da rua. O estrangeiro tem essa visão também do Brasil, mas a gente sabe que não é assim. E a Austrália é a mesma coisa. Então, pode vir tranquilo, não tem essa quantidade de animais peçonhentos que a gente acha que existe nas ruas ou você vai ver com facilidade. Bom, e aí eu queria perguntar para vocês, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, né, pela experiência de vocês, assim, de alguma coisa inusitada, de contasse alguma história legal, interessante, porque com certeza vocês devem ter histórias boas. Se a gente passou muitas, vergonha, a gente não né? viajou, né?
Não é? Eu acho Eu que tenho é essa. Se a gente não passou Com vergonha, a gente não certeza, viajou. com certeza. alguma gafe, assim, daquela gafe boa. Eu quero escrever um livro. Eu tenho uma enorme para contar. Primeiro, assim, foi um aprendizado enorme. Foi na minha primeira experiência de intercâmbio no Canadá. E que eu falo que a gente aprende, né, sobre a cultura local. Eu cheguei para tomar banho. Primeiro ela me apresentou a casa, tudo certinho, meu quarto, me explicou o dia da semana que eu poderia lavar roupa. Eu optei por morar com uma família local, que a gente chama de host family, justamente porque eu queria o máximo do convívio, da cultura, chegar o mais perto do dia a dia deles. E tá ótimo. Aí fui tomar banho, me deparei com um cronômetro dentro do banheiro, programado para 10 minutos. Ela não tinha me falado desse detalhe. Então, o cronômetro estava ali, porque era a regra da casa, os banhos não poderiam exceder a 10 minutos. E era um banho por dia. Aí eu falei, agora, né? Vou ter que escolher, eu tomo banho antes de ir para a escola ou quando eu chego da escola antes de dormir. E aí eu achei muito interessante, porque já foi a primeira, sabe assim, o rompimento que eu tive em relação ao que eu praticava aqui no Brasil, que era o tempo do banho. Então foi ótimo, porque através, né, dessa oportunidade eu descobri que 10 minutos é um tempo suficiente para você tomar um bom banho. Então a gente, né, aprende a enxergar um pouquinho, tira o véu da nossa cultura para receber a cultura do outro em relação à consciência que eles têm de meio ambiente, de não desperdiçar água, porque 10 minutos é tempo suficiente para você tomar um bom banho. Então eu achei isso aí, foi a primeira coisa que eu já senti, de choque cultural, além de outras questões, que aí vem, por exemplo, o horário do jantar, o tipo de refeição, né? Por exemplo, fui para uma família canadense e criei aquela expectativa daquele café da manhã que a gente vê nos filmes americanos, porque ela morava no Canadá, mas era americana. Ovos e bacon. Ovos, bacon, panqueca, waffle, aquelas coisas. E aí o café da manhã. Eu só esqueci de um detalhe, ela trabalhava no sistema de transporte público da cidade. Então, quando eu acordava para ir para a escola, ela já tinha saído para trabalhar há muito tempo. Ela colocava o transporte público em funcionamento. Então, o café da manhã, ela falou, Jané, aqui tá cafeteira, sabe usar? Me ensinou, chaleira, o pão tá aqui, fica à vontade. Então, pronto. Se vira. Então, assim, se vira. Então, o que eu falo que são aqueles desafios que o intercâmbio nos proporciona, né? Cutuca, assim, para você aprender, que enriquece a sua experiência. Você amadurece. Muito, muito, muito. Eu tive, aí eu posso citar vários exemplos assim, de estudantes, até mais novos do que quando eu fui, que o estudante se perdeu. Em determinado momento ele andando de transporte público, desceu no lugar errado e se perdeu. Primeira reação que eu falo, quanto o papel dos pais é importante nesse processo. Ele ligou para a mãe. Mãe, o que eu faço? Me perdi. Aí que eu falo, a mãe já preparada, falou assim, meu filho, você tá aí, me ligou que você se perdeu, como é que eu daqui vou te ajudar? Você tem dinheiro? Tenho. Sabe o endereço da sua família? Sei. Então se vira, meu filho. Quem tem boca vai a Roma. Falou desse jeito para ele. Nossa, mãe, tá bom. E assim ele fez. Foi atrás, pediu informação, perguntou qual ônibus que ele pegaria, ou o metrô, se virou. De repente, se é uma mãe, às vezes, que não está preparada para isso, qual que é a primeira reação? Liga para Janaína, você se vira, você tem que descobrir onde meu filho está e não sei o quê. Não é isso. Então, você tem que se dar a oportunidade também, se é o filho realizando intercâmbio ou você, de você experimentar. Sim. E esses desafios farão parte. Uma das coisas que eu falo na orientação de pré-embarque, porque a gente cuida de todo o processo, é falar sobre isso. Permita, sabe? Se permita experimentar experiências e culturas diferentes da sua. Posso citar mais um exemplo aqui? Falando claro. Um pouquinho? Claro. Tive um aluno que ele me marcou muito também. Ele foi para um programa, o High School. E aí foi morar com uma família voluntária no interior dos Estados Unidos, cidade pequena. A família já era voluntária, ele foi super com um sentimento de gratidão, foi maravilhoso. E chegou lá, era uma família que tinha uma religião diferente da dele. E era aquela religião que eles iam na igreja 3 vezes por semana, cristão mesmo, praticante. E ele, lembro muito bem que ele me ligou, ele falou assim, Jana, como é que eu faço? Eles vão na igreja 3 vezes por semana, me chamam, eu sou obrigado aí, a religião é diferente da minha. Como é que eu faço? E eu peguei e devolvi a peteca para ele. Eu falei assim, vamos pensar aqui comigo. Eu sei que você tem uma religião diferente, mas quando você optou por fazer esse intercâmbio, qual foi o objetivo? Lembra do que você me falou? Você queria ter uma experiência real da cultura americana. E a família que te recebeu, isso faz parte da cultura deles. Que tal você se permitir? Vá conhecer. Não que eles querem te converter. Vá pelo menos uma vez, ver o que você acha. É um ambiente frequentado por nativos. Olha que legal você
fazer amizade, né, com os locais. Ele, tá bom, vou. Foi uma vez. E ele, eu já estava pensando lá na frente, né? E ele tocava violão aqui. Violão, guitarra, e até por isso que ele acabou caindo no Tennessee. Ele ficou numa cidade perto da Nashville, que é a cidade do Elvis Presley. Ele amou para onde ele foi. E aí eu falei, vai lá, se permite. Ele chegou na igreja, tinha uma banda da igreja, lógico, né? As igrejas americanas têm banda. E aí ele foi, já gostou, que viu a banda. Aí falou para a família, eu quero voltar. Aí voltou. Aí ele já foi com a ideia de comprar um violão novo para ele lá. Comprou um violão. E a mãe americana já observando tudo. Pediu para ir na igreja de novo. Levou o violão. Resumo da ópera, ele entrou para a banda da igreja. Porque ele tocava e tocava bem. E eu lembro dele falar assim, Jana, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque independente de religião, aqui eu me conectei. Aqui realmente eu me senti pertencente a este lugar. Foi onde a minha experiência real começou. Toda vez que eu falo isso, eu arrepio, sabe? E foi muito legal. E ele falou, fiz amizade com nativos, aí meu inglês deslanchou. Independente de ser uma religião diferente da minha, eu estava imerso ali naquela cultura. A cidade era pequena, então a comunidade girava em torno. É da igreja, ou é da escola, ou é dos vizinhos. E ele passou a fazer parte daquilo ali. Então, foi acolhido, né? Extremamente acolhido. Ele se permitiu, porque de repente, Patrícia, ele falasse, não quero, é diferente da minha cultura. Concorda comigo que às vezes, o embate, né, ia ter aquele embate, poxa, você veio aqui para isso, e às vezes começa a criar um atrito onde não existe. Então, é aquilo que eu falo, o sucesso do intercâmbio, ele depende muito mais de como você está, né, quanto você se permite a isso, do que da própria família que vai te receber, ou do outro tipo de acomodação, se você for dividir com outros estudantes, você precisa estar aberto. É um dos primeiros pré-requisitos. Isso é legal, né? E aí, Bruno, qual que é o teu perrengue chique? O perrengue mais cabuloso, assim, que eu passei foi a minha primeira viagem com a minha irmã. Minha irmã era de menor, então a gente falou assim, nossa, eu vou viajar com de menor, a gente ia visitar meu pai na Argentina. Então vamos organizar tudo. Aí é um processo muito complicado. O que acontece? A mãe ou o pai, se estiver aqui e o pai lá fora, tem que ir no juizado de menor, numa audiência com o juiz, e falar, olha, minha filha vai visitar o pai, porque a guarda era da minha mãe, né? E ele comprometeu que vai voltar. Aí ele escreve uma carta a próprio punho, manda no dia da audiência e fala que a minha irmã ia voltar. Feito isso, ele vai na embaixada do Brasil, faz todo um documento que vem 3 vias. Uma ficava com a minha... 3 vias ficava com a gente. E aí vem de correio pela embaixada. Tem que torcer para não... Exato. Chegou tudo certo. Então chegou o dia da viagem. E quem deu as passagens foi meu pai. Meu pai, a gente saiu daqui 6h30 da manhã e foi pra Brasília, de avião. Aí ficamos em Brasília um pouco. De Brasília a gente foi pra Belo Horizonte. De Belo Horizonte a gente foi pra Vitória. Que rolê esse? Isso, já era tipo 11 horas da manhã. E aí, o que acontece? Eu ainda não tinha muita experiência de viagem, eu falei pra ela, olha, vamos deixar a mala despachada, como é muito destino, vamos deixar coisa que a gente precisa, na hora, porque se extraviar a gente tem... E aí a gente colocou... Coisa, né? Exato, a gente colocou tudo, shampoo, tudo nessa mala, que era a mala de mão. E a gente foi. Vitória, depois a gente foi pra São Paulo. E lá em São Paulo eu tinha esquecido o envelope com os documentos. Os documentos da autorização dela viajar. E a gente sabe onde a gente tinha colocado. Eu tinha colocado no balcão, na época era Varig. Tinha colocado no balcão da Varig e tava lá, graças a Deus. Olha só. Pegamos o documento e fomos lá. De São Paulo a gente foi pra Florianópolis. Gente, isso já era umas 7 horas. Era um tour pelo Brasil. Meu pai deve ter comprado uma passagem de R$1. Verdade, né? Fez intercâmbio brasileiro. Aí a gente chegou em Florianópolis. Em Florianópolis era a imigração. Então aí chegou a hora da imigração, já tava com os documentos, tudo, não tinha como nada dar errado. Chegou lá no guichê da Polícia Federal, mostrei tudo, deu tudo certo. Aí agora a gente vai entrar. Quando você faz a imigração, depois você passa as malas. E a gente foi passar a mala. Quando passou a mala, falaram que a gente não podia levar as coisas, porque tinha shampoo, tinha um monte de coisa. E no Brasil, é proibido, mas entra.
Não sei por quê. Então, eu sempre tinha viajado pelo Brasil, não tinha dado problema nenhum. E aí a gente tinha comprado perfume pro meu tio, pra minha tia, pro meu Era acima pai. de 100 ml, sabe? Era tudo. Nossa, tinha desodorante, tinha os da minha irmã, que a minha irmã é loira, você conhece? Então eu tinha que cuidar do cabelo e tudo mais. Teve que deixar tudo pra trás. E aí vai a mulher deixando. E minha irmã já começou a ficar desesperada, mas a gente gastou tanto dinheiro e não sei o quê. E eu falei, moça, mas vai fazer. Aí eu já tinha perdido a esperança. O policial federal saiu do guichê e veio e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Aí a moça falou assim: eles não podem entrar e não sei o que e tal. E eu já ele, porque o policial federal vai conferir as coisas, tá perguntando: o que vocês estão fazendo e tal. Aí eu contei toda a história pra ele. Ele falou assim: guarda tudo na nossa mala e vem comigo. Daí a gente guardou tudo na mala e minha mãe foi com ele. Aí ele foi lá no balcão da Gol e pegou minha passagem, um papelzinho assim, ó. Falou assim: ó, eles passaram Goiânia, Brasília, taranana. Aí agora que vocês vão falar pra eles que eles não podem entrar com tudo isso aqui? Aí a moça, mas não sei o quê. E aí o que acontece? Eu acho que no aeroporto, quando você fecha o bagageiro do avião, se você abrir ele de novo, você paga uma multa, né? Que o aeroporto é um aluguel. E aí o policial federal, então você vai despachar a mala deles. Que de Florianópolis a gente já ia direto a Buenos Aires. Você vai, não, mas não pode. Falou, então vou ter que pedir um mandato e o avião não vai saber. Nossa. E aí eu falei, nossa, moço, obrigado. E a mulher, não sei o que, ele vai despachar a mala deles agora. E aí a Polícia Federal foi e mandou despachar a nossa mala pra que gente coisa não perder as gostosa. coisas. E aí a gente chegou aí em Buenos Aires 11 horas da noite. Continua da manhã. Sim. Mas você contando isso me lembrou de uma história muito, muito, muito ruim, muito trágica. Estava eu em São Paulo, Los Angeles. E Los Angeles, o aeroporto, ele é muito próximo da pista. Né? Então, passa o carro aqui, passa o avião aqui. Mas, para mim, é a pista de Vou pouso cair mais no- bonita do mundo. Porque eu estava chegando bem na amanhecendo, você vê o mar, um sol gigantesco. É ou não é? O carro, assim, mas você acha que vai pegar no carro. Né? E a pista logo ali. Tinha uma freira argentina ao meu lado. E eu não sei o que deu nessa mulher, não sei se ela teve pesadelo, não sei o que foi. E ela agarrou meu braço. E no meio que começou a descer, eu acho que estava tendo uma turbulência. por causa da... Começa a ficar Sim. frio, né? E o avião começou a tremer. E essa irmã, ela pegou assim, nós vamos morrer. Eu falei assim, mas irmã, se a senhora que tem fé, falando que a gente vai morrer. A gente já morreu. E eu já tava desesperado com aquele negócio. Aconteceu, E eu quase morri de medo. Gente, mas aquela ali foi assim... pra aconteceu mim. isso comigo na volta dessa viagem. Que Não, mas a gente tá olhando pra mulher, eu tava super tranquilo, né? Porque eu fico Sim, ela não nervoso. podia. Mas ali, eu falei, Quando você viu o desespero dela, Eu falou não- assim, a senhora que tem agora a fé, gente vai morrer. eu a não senhora tinha que medo tem de fé avião. tá achando que vai morrer, imagina eu aqui. Eu não tinha medo de avião. Na volta dessa viagem, aí eu comecei a ter medo de avião. O que acontece? A gente voltou, eu e minha irmã, a gente tava voltando e tudo mais. Foi tudo tranquilo. A volta foi mais tranquila. Foi Buenos Aires, São Paulo, Goiânia. E aí, chegando de o avião super tranquilo. E chegava a ter espaço, todo mundo abria os bancos e deitava. E aí eu tava com o joelho aqui, encostado e conversando com o pessoal atrás, que a gente tinha feito amizade e tudo mais. Porque na Argentina é o seguinte, tudo do Brasil entra, menos o Guaraná e o açaí. E da Argentina não é tudo que entra aqui. Por exemplo, o doce de leite não entra, tem que ter toda uma autorização. E aí eu fiz amizade com o pessoal porque eles pegaram um pote e a polícia falou assim, ó, pá, e quebrava o pote e jogava no... Porque não pode entrar. Nossa. Aí, tranquilo. Tô no avião lá, conversando, e aquela paz, o piloto vira e fala assim, a gente já vai aterrissar daqui a alguns minutos, tudo mais. Aí eu olho, o avião começa a fazer assim, e eu já vi Goiânia. Daí a gente entrou numa nuvem. Quando a gente entrou numa nuvem, eu acho que ela soltou um raio, não sei o que aconteceu. Que eu voei, bati no teto do avião, e o avião fez assim. E aí as malas começaram a cair, o povo que tava dormindo começou a descer pelo corredor. E eu segurava, e aí o avião foi voltando. E aí minha mãe também tinha ido pra Argentina, só que num outro voo. Então a gente ia chegar às 10, ela ia chegar às 11. E a gente às 10 teve que ficar sobrevoando Goiânia até o tanque do Esvaziar. esvaziar, Esvaziar. porque o piloto falou que como a gente tinha pegado o raio, ele não sabia se a gente tinha pegado o raio ou pegado o começo dele. Se pegasse no chão, a gente corria risco de explodir. E eu fui aterrissar quase 2 horas da manhã. Eu cheguei, minha mãe tava branca. Pânico, né? Porque o avião não chegava, a vida parecia atrasada e E aí tudo vocês mais. ficaram rodando. Mas sabe o que eu acho Depois mais disso, você andou legal? de avião? Eu ando, mas eu morro de medo. Mas sabe o que eu acho legal disso tudo? O pessoal, os comissários de bordo, gente, o pessoal... Não perde. O mundo tá despencando, eles estão Sim. lá sorrindo. Falar isso, um grande abraço para todo o trabalho, né? Eu acho que É verdade. as empresas aéreas, porque fazem muita
diferença Com na nossa certeza. vida. Bem, chegamos ao fim. Pois é, E mas agora? olha, eu vou falar, viu? Falar de viagem Sério? é Deu nem bom. tempo, né? Perrengue de viagem é melhor ainda, Tanta né? Porque é tudo história pra perrengue contar. bom, né, gente? Sim. É perrengue, mas que se tá todo mundo aqui é porque deu tudo certo. Com Amém. certeza. John, conta aí pra gente, só pra gente finalizar, né? Qual foi seu perrengue chique, né? Nessa viagem sua, que a gente quer saber. Eita, perrengue. O estudante, o intercambista, ele passa por alguns perrengues e eu acho que isso é comum. E quem pensa, quem decide tomar essa decisão de fazer o intercâmbio, ela tem que estar ciente de que vai ter desafios, nem sempre vai suprir a sua expectativa. Então, em alguns momentos, algumas coisas vão dar errado, outros momentos vão dar certo. Na maioria vai dar certo, né? Isso é um fato, mas você tem que dar suas manobras para conseguir fazer aquilo dar certo. Já passei alguns perrengues aqui. Um dos perrengues que eu mais passo até hoje ainda é em relação ao clima. O clima em Melbourne é muito imprevisível, de fato. Então você acorda num dia de manhã, ali pela manhã, às 6 da manhã, está chovendo. A partir do meio-dia, na hora do almoço, está fazendo 30 e 32 graus. E no final da tarde já está 12 graus, 10 graus. Então a mudança, a alteração do clima é muito radical em Melbourne. Ela é conhecida como a cidade das 3 estações por causa disso. E muitas pessoas odeiam Melbourne por causa disso. E muitas pessoas amam Melbourne por causa disso. Então eu estou na parte que em alguns momentos eu amo, em alguns momentos eu odeio. É ruim você sair de casa e tá uma temperatura de 30 graus, então você sai sem um casaco, você não está preparado. E quando você volta à noite, está uma temperatura de 12 graus. Então você está passando frio porque você não está preparado para aquilo. Um outro perrengue, digamos assim, que eu posso considerar perrengue, é a comunicação. A Austrália é um país que recebe muitos imigrantes. 1/4 da população da Austrália é feita de imigrantes. Então, a Austrália recebe pessoas do mundo todo. Então, a maior dificuldade é em relação à comunicação, porque existem vários sotaques. Então, você vai conversar com uma pessoa que é da Colômbia, você vai conversar com uma pessoa que tem um sotaque asiático, do Japão, da Coreia, da Europa, do próprio Estados Unidos. Até mesmo o americano, ele tem dificuldade para entender, por exemplo, o Aussie. No caso, o Aussie é o australiano. Então, eles falam bem diferente do comum, do habitual, que a gente aprende e escuta, que é o inglês padrão americano. Então, ele é diferente do inglês americano e também é diferente do inglês britânico. Então, você fica bem confuso em alguns momentos. Mas eu levo isso como uma experiência e uma possibilidade de estar cada vez mais melhorando o meu inglês, entendeu? Então, considero isso como um ponto positivo. E eu quero também saber de vocês, né? Assim, a gente tem de praxe aqui no AlphaCast, a gente sempre pede para vocês deixarem uma mensagem para os nossos espectadores, né? Tanto do YouTube quanto do Spotify, do Deezer, né? E aí eu queria que vocês dessem né? Se vocês puderem falar alguma coisa, ou uma frase, ou um comentário, né? Eu acho que eu queria começar por mim, pode ser? Claro. Eu queria começar por mim porque eu ouvi uma frase muito linda quando eu estava vindo para cá, que é o seguinte, que o trabalho enche o bolso e as viagens enchem a alma. Eu achei muito chique isso, não é? Então, eu acho que quando a gente viaja, né, encher a alma de coisas boas, de bons fluidos, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante viajar, né? Viajar, conhecer outras culturas e tudo isso que a gente falou, né? Eu acho tão importante. Então, eu acho que a gente trabalha para isso, para poder nos nutrir a nossa alma, o nosso espírito e podermos estar aqui falando de coisas boas, né? E conexão, né? Eu acho que o nome Culturas em Conexão, ele tratou bem, eu acho que tanto a Janaína
quanto o Bruno falaram muito bem sobre essas conexões, né? E o Jonathan também. Eu acho que conectar com pessoas, né? Sim. Eu acho que essa é a nossa missão, estar conectado Exato. e abrir essa possibilidade. Então, eu queria agradecer muito a presença Obrigado. de vocês. que agradeço. E o aprendizado, né? Porque eu aprendi tanta coisa hoje. Já estou pensando aqui, ó, em como eu vou fazer o meu intercâmbio. Eu tenho medo. Acho que essa palavra me define. Quando ela começa a pensar muito nas coisas. Gente, Não é? Patrícia, ela consegue. Gente, só para encerrar, já que é a frase do dia, contratem a Patrícia se você estiver em desespero e precisar fazer um evento em menos de 24 horas. Porque ela vai fazer o evento, vai participar do evento e ela vai ser a última a sair do evento. Então, por favor, quando ela fala que está pensando, ela está no 220 há muito Mas tempo. produção é isso, né? Sim, com certeza. E aí, Janaína, qual que seria a frase ou um pensamento? Eu acho que a reflexão que eu gostaria de deixar foi uma frase que eu ouvi também há alguns anos, daquele economista Mauro Halford, que eu gosto bastante, que foi uma dúvida, né, de um pai perguntando sobre o melhor investimento que ele poderia fazer pensando nas filhas, financeiramente falando. E ele deu algumas dicas lá para esse pai, mas ele encerrou dizendo assim: o maior conselho que eu posso te dar é procure preparar as suas filhas para o futuro e não o futuro para as suas filhas. Então, desenvolva para elas, é aquele famoso ditado, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. Então, eu falo que essa questão da importância do intercâmbio é para isso, porque te proporciona o crescimento pessoal, profissional, porque vai te permitir desenvolver uma visão de mundo. Então, invista em você. Não procure preparar o futuro, prepare você para o futuro, porque ele já está aí. É isso. Opa! Nossa. Jonathan, deixa aí sua frase pra gente, para quem você está realizando um sonho que muita gente quer realizar, né? E então, a certeza de que isso pode acontecer. Deixa aí a frase pra gente, o que você está achando desse processo? Bom, Augusto, então, a Austrália, ela é longe só no mapa. De fato, ela é bem longe, mas não é um sonho distante. Se você planejar, se você fazer as suas economias, é um sonho alcançável, entendeu? Então, basta você se planejar. Eu demorei um ano para conseguir ter essa oportunidade que eu tô tendo hoje, entendeu? O meu irmão que está aqui hoje, que mora aqui em Melbourne também há mais tempo que eu, foi partindo dele que eu tive esse interesse também. Ele demorou quase 2 anos planejando essa viagem para cá, esse intercâmbio com a esposa dele. Então não é algo simples, mas se você planejar, é algo alcançável. Então é uma grande oportunidade que se você tiver, se você buscar ela, você vai conseguir e vai ser uma experiência incrível. Te garanto isso. São 3 meses na minha vida de uma experiência incrível. Todos os dias eu me surpreendo com a Austrália. É um país maravilhoso, é um país muito bonito, muito rico e que eu falo não em termos financeiros, mas em cultura, em diversidade, em paisagens. É um país muito bom para você viver, morar e visitar. Então, venham, conheçam a Austrália e se divirtam bastante, tá bom? Não fiquem se apegando a animais, a essa questão que a internet remete, que a Austrália é um país perigoso. Não, muito pelo contrário. A Austrália é um país super tranquilo, super amigável e em relação à segurança pública também, isso aí você pode ficar muito tranquilo, que aqui é super sossegado. Então, Bruno, sua frase. Tá. Vou deixar uma frase que eu uso pra vida. Que não é o tanto de tempo que a gente tem, e sim como a gente usa ele. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente não pode deixar... eu vou fazer isso depois. Eu queria ir pra tal lugar, eu vou fazer isso depois. Queria estudar isso. Então, não. Eu uso minha vida. Não é o tanto de tempo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho 33 anos, na expectativa, poderia vir até uns 80. Então, eu posso fazer daqui 20 anos. Não. É como eu vou usar ele, porque a gente não sabe o tempo de amanhã. Então, eu uso essa frase na minha vida. Boa. É isso. Eu vou fazer uma homenagem para minha mãe, que foi grande incentivadora, tanto das relações internacionais quanto das minhas viagens. Quando eu comecei a pensar sobre viajar, Janaína, eu morria de medo, porque meu pai vivia no Japão
E minha mãe Olha vivia só. só. Minha mãe foi basicamente mãe solo, né? Então, assim, nós éramos muito grudados porque éramos nós dois. E na pobreza, no perrengue. E aí eu falei assim, mãe, e aí? E ela falou assim, meu filho, vai, Olha. voa. Porque você é muito grande, seus sonhos sempre foram muito altos. E a mãe vai ficar bem, né? Mas eu vi que o olho dela estava cheio de lágrimas, né? Eu acho que dói para qualquer mãe, né? Sim, com certeza. Ter que deixar o filho. Mas, assim, também era a certeza de que eu iria ver um outro mundo. E mesmo ela nunca tendo saído do Brasil, ela tinha uma ideia de que eu precisava viajar, precisava conhecer. Eu falo para vocês que uma das melhores experiências da vida da gente é sair do nosso país e conhecer. Não que o Brasil não seja belíssimo, o Brasil é lindo. Sim. E, infelizmente, aí uma grande crítica. Hoje, o turismo é mais caro no Brasil Do que fora. do que Sim, fora do país, sim, infelizmente. sim. Porque eu acho que a gente poderia produzir muito mais riquezas dentro do país. Com certeza. Então fica essa dica também para que possamos, né, melhorar essas dicas todas. E se você sonha, né, eu acho que nós temos vários exemplos aqui de pessoas que viveram esse sonho, que realizaram esse sonho. Acho que a gente tem que ter medo, não é do não. O não a gente já tem. Sim. Né? É o que minha mãe falou. Então, assim, meu filho, medo todo mundo vai ter. Agora, você vai viver com medo? Né? E tem uma frase, não sei de quem, eu adoro essa frase, mas eu nunca lembro. O medo adora roubar... Cuidado, que o medo adora roubar sonhos, né? Ah, com certeza. E é verdade. Sai da zona de conforto e traz medo, né, pra gente. Sim. Pessoal, eu gostaria agora, para finalizar, que vocês deixassem o arroba de vocês, da empresa, né? Gostaríamos de agradecer às empresas parceiras que, né, por vocês estarem aqui. Obrigada. Deixa o arroba da empresa, o seu pessoal, se vocês quiserem. Pra que a gente Sim, possa. vamos lá. O STB, né, nós estamos no setor Bueno, na T10, bem facinho de encontrar, e o nosso arroba é STB_Goiânia, porque temos uma rede de mais de 50 lojas no Brasil, existe o arroba STB Brasil, mas o nosso local é arroba STB_Goiânia. E você vai falar Obrigada, viu, gente, pelo convite, amei. Nós que agradecemos, Janaína. Foi uma conversa boa. A gente tem que fazer a parte 2, né? Tem muita coisa. Próxima temporada. Com certeza, teremos Vai ser um prazer. uma próxima temporada aí cheia de novidades. E aí, Brunão? Então, quem quiser seguir o arroba da empresa que eu trabalho é a Gave Resorts. Quem quiser ter um pedacinho de um resort, né, que é a empresa de multipropriedade, pode seguir lá, entrar no Instagram, conversar com eles. É super acessível o valor e todo mundo viaja, né? Então, em viagem não é um gasto, é um investimento. Então, segue lá, é @Gave Resorts. Deixa o seu também. O meu é Bruno Coniglio, muito fácil. Super Bruno simples Coniglio. esse sobrenome do Bruno, né? E o nosso, vocês já conhecem, né? O meu da Patrícia a gente é mais conhecido. Que... O meu é @PatriciaQuitero, segue lá. Então, para vocês, uma excelente semana. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou desse episódio. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.